Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Estou muito feliz por você estar aqui. E se você está nesse canal é porque você quer aprender da palavra de Deus. Então, sem enrolação, eu separei aqui 3 textos para a gente analisar e ver que existem interpretações sobre este texto de forma equivocada. E eu quero trazer aqui aquilo que realmente a Bíblia diz. Então, se você gostar de Bíblia, já deixa o teu like aí. E se não é inscrito, não perde tempo, se inscreva nesse canal e me ajude a compartilhar esses vídeos para que mais pessoas possam ter essa compreensão dos textos bíblicos. O primeiro texto que eu quero apresentar a vocês é o seguinte texto. Quem é que nunca ouviu falar o seguinte? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso tem se tornado temas de congressos, de campanhas, para que a família seja salva e tudo mais. Só que a gente deve analisar todo o contexto bíblico. Esse texto, ele não é uma profecia. A gente, quando vai analisar um texto, não pode simplesmente se apegar a um único texto. A gente precisa de todo o contexto para entender o texto que estamos lendo ou querendo extrair alguma coisa dele. Esse texto aqui, que eu acabei de citar, que se encontra lá no livro de Josué, capítulo 24, verso de número 15, diz assim o texto: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nesse texto aqui, você pode ver, através do contexto, que Josué chama o povo à responsabilidade. Josué, ele vai fazer novamente ou reafirmar a aliança de Deus com o povo, e ele conta a história da nação de Israel, desde o chamado de Deus a Abraão, e vem contando aquilo que Deus fez na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, até eles entrarem no Egito, ficarem lá por 430 anos escravos no Egito. Deus tira o povo do Egito como um forte, leva-os em direção a uma terra prometida, mas antes eles ficam 40 anos no deserto. E Josué está contando todo esse processo até o povo chegar naquele momento ali, que Josué vai falar com o povo. Só que o povo, muitos deles, estavam servindo a deuses estranhos, estavam com estátuas de deuses pagãos. E aí Josué, ele quer chamar o povo a uma responsabilidade. Josué convoca o povo e diz: olha, vocês sabem que os vossos pais, no passado, lá além do Eufrates, serviram a outros deuses. Mas Deus chamou a Abraão e vai contando a história. Se vocês quiserem servir aos deuses dos vossos antepassados, além do Eufrates, podem fazer isso. Se vocês também quiserem servir aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão, podem também fazer isso. Mas eu e a minha família decidimos que iremos servir ao Senhor. É isso que Josué está dizendo. Esse texto não é uma profecia. Esse texto não está dizendo que toda a tua casa vai servir ao Senhor. Isso depende muito. Isso vai depender. Se você crer no Evangelho, você vai ser salvo. Se a tua família, se o teu pai, se a tua mãe, se os teus filhos também crerem no Evangelho, também serão salvos. Não quer dizer que se eu crer no Evangelho, o meu filho vai ser salvo porque eu criei no Evangelho. Não é isso que o texto está querendo dizer, tá? Não é isso que o texto aponta. Um outro texto também que a gente tem que analisar, que é similar a este texto, é o de Atos capítulo 16. Vamos dar uma olhada lá? Atos capítulo 16? Então diz assim um texto, Atos capítulo 16, verso de número 29. Olha lá, acompanha comigo aí. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo e Silas respondem a ele o seguinte: Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Esse texto aqui também as pessoas confundem, porque acham que isso aqui é uma profecia também. Mas não é, gente, uma profecia. Isso aqui serviu para aquele momento, para aquela situação. Porque deixa eu contar para vocês o que estava acontecendo. Paulo e Silas, eles tinham sido açoitados, correto? Paulo e Silas tinham sido açoitados,
foram lançados em prisão, eles foram postos no tronco, seus pés no tronco, suas mãos, estavam ali em uma posição muito desconfortável, provavelmente cheios de dores, machucados, e foram colocados ali com vários outros presos. O texto vai dizer que chegando à meia-noite, Paulo e Silas começaram, um a cantar e o outro a orar. Quando de repente, um terremoto acontece por ação divina e as cadeias caem dos pés e das mãos de Paulo e Silas, as prisões se abrem, todas as portas se abriram. Ali existia um momento oportuno para que todos os presos pudessem fugir, inclusive Paulo e Silas. Só que esse carcereiro tinha sido recomendado para ser colocado Paulo e Silas dentro da prisão e ser guardados com todo cuidado. Só que o texto vai dizer que quando o soldado acorda, ele vê as prisões, todas as portas abertas, ele puxa a espada e quer se matar. Então Paulo vê aquilo e diz, olha, não faça isso. Estamos todos aqui. Quando Paulo dá esse testemunho, que todos estão ali, esse carcereiro só acredita que estariam ali por um milagre. Então ele pede luz e vai confirmar se estão de fato ali. Então ele ia ter a sua vida ceifada pelo Império Romano de forma truculenta se os presos fugissem, porque os presos estavam sob o seu cuidado. Esse homem, ele pede a Paulo o seguinte, senhores, o que eu faço então para ser salvo? A sua vida física foi salva do Império Romano. Então ele pergunta a Paulo, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo diz, olha, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só que não para por aí. Para uma pessoa ser salva, ela tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, ok? Olha o que diz o verso de número 32. Presta atenção. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Então perceba o seguinte, que houve a pregação do Evangelho ao carcereiro e também aos de sua casa. Contaram o que aconteceu para os da sua casa e eles creram no Evangelho e logo foram salvos. Então o próprio versículo, o próprio texto, ele é autoexplicativo. Por que o carcereiro ia ser salvo e também da sua casa ia ser salva? Porque a sua casa ouviu o Evangelho e creram no Evangelho. É isso que o texto vai dizer. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da interpretação, eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com amigos seus, compartilhe em grupos, para que nós venhamos fazer esse canal crescer e, consequentemente, ajudar outras pessoas a crescerem na interpretação da palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder você, tá bom? Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!